O teorema do valor médio, vou fazer o desenho, e aí vocês já vão entender o que eu vou fazer. Então, demonstração do teorema do valor médio. O desenho é o seguinte. Se vocês olharem esse número aqui, eu vou definido pelo quociente que está ali. Esse número é a inclinação dessa reta. Então, se a gente olhar essa reta, aqui é o F, aqui é A, aqui é F de A, aqui é B, e aqui é F de B. Então, se a gente olhar esse número, é dado por esse triângulo retângulo. Ele é a tangente desse ângulo. É essa diferença dividido por essa diferença. Então, eu tenho uma reta que essa a gente chama de corda, né? Isso aqui é uma corda. É uma reta que passa por dois pontos de uma curva. Então, eu tenho a seguinte reta. Y menos F de... A gente pode escolher como ponto base o A. Igual a isso aqui. Essa é a equação daquela reta. Se a gente escrever como função, eu vou chamar essa função de g de x. Tá aí. Eu defino uma função cujo gráfico é aquela reta da forma óbvia. É uma reta que passa por dois pontos. Esse ponto e esse ponto. Então, eu calculo a inclinação por esse triângulo. Uso esse ponto como meu ponto base. Então, essa reta tem aquela equação. Quando x é igual a A, aquilo lá dá zero, dá F de A, é esse ponto. Quando x for igual a B, se vocês olharem aqui, aqui fica B menos A. Quando eu multiplicar por isso, cancela aqui. F de B menos F de A, o F de A cancela e dá o FB. Então, essa é exatamente aquela reta lá. Então, eu vou aplicar o teorema de Rowley na diferença do F pela G. F menos G. O teorema de Rowley, que eu já provei. E a gente aplica, então, o teorema de Rowley para H de x definido por F de x menos G de x. F é uma função diferenciável, G é uma reta, é uma função diferenciável, a diferença é uma função diferenciável. Portanto, eu tenho uma função diferenciável definida no meu intervalo AB e, então, portanto, essa função é diferenciável. Da mesma forma que F era. E H de A é igual a F de A menos G de A. E se vocês substituírem aqui, o G de A é F de A. Então, isso aqui dá zero. E o H de B é F de B menos
acabamos de ver, se você substituir B aqui e multiplicar o M, aquele número lá, vamos fazer por extenso, o G de B é F de A mais M, que eu vou substituir aqui, é F de B menos F de A, dividido por B menos A, é esse número, vezes B menos A. Esse número cancela com esse número cancela com esse, e dá F de B menos F de B, portanto é zero. Veja, tem uma função diferenciável, cujos valores nas extremidades são iguais. É óbvio, né, que tinha que dar isso por construção, porque eu peguei a reta que passa por esses dois pontos. Portanto, o valor da função e da reta aqui são iguais, e o valor da função e da reta aqui são iguais, a diferença tinha que dar zero nas duas extremidades. Basicamente, o que eu estou fazendo aqui é transformar essa direção aqui no meu eixo x, se vocês pensarem. Né? Eu estou pegando isso aqui e transformando isso. Essa diferença entre as duas funções gera uma função que tem valor zero nas duas extremidades. Portanto, tem valores iguais nas extremidades, é exatamente isso aqui. Deixa eu apagar isso aqui que foi uma da prova, que não tem nada a ver aqui. Então, eu tenho f de A igual a f de B igual a zero, um caso mais particular ainda, mas equivalente, aqui é aplicável. Portanto, tem um ponto onde a derivada é zero. Então, o h, que é uma função diferenciável agora, tem um ponto onde a derivada é zero. Então, eu vou apagar o teorema de Rowley e vou simplesmente usar a conclusão, que é que o h, então, existe, portanto, pelo teorema de Rowley, existe um x0 no interior de AB, tal que a derivada de h em x0 é zero. Mas vamos derivar o h. O h é definido daquela forma. Então, a derivada de h em qualquer ponto é a derivada da f menos a derivada da g. Certo? Porque o h é f menos g. Então, aplico a diferenciabilidade, a derivada da diferença é a diferença das derivadas, está aqui. Regra de derivação básica. Mas se a gente agora aplicar no zero, no x0, desculpa, eu tenho que o f' em x0 menos o g' em x0 é igual a zero. Observe, isso aqui é só no ponto x0, que eu tenho pelo menos um lá onde isso vale. Portanto, esse aqui diz que a derivada é igual à diferença, mas pode ser diferente de zero esse número. Aliás, se você olha a figura ali, fica claro que aqui, por exemplo, a derivada da f aqui é maior, aqui é menor, etc. Mas tem algum lugar, e o desenho é esse, né? Que isso aqui é paralelo a isso. A derivada aqui é a mesma. A reta tem derivada constante. Aliás, agora a gente conclui, porque aqui, quanto vai dar aqui? A g' é a reta. A derivada é sempre o m, que é esse número aqui. Portanto, isso aqui me diz que nesse ponto, m é exatamente esse número aqui. E acabou a demonstração. Né? Isso aqui me diz que f' em x0 é igual ao g' em x0. Portanto, f' é igual a m, porque m é a derivada da reta. Da equação da reta, da fórmula que dá a reta, e a constante é igual a m. E esse aqui é a conclusão do teorema. Então, veja, como é que nós demonstramos esse teorema? Nós demonstramos primeiro um caso particular, onde f de B é igual a f de A. Não necessariamente zero, mas aplicamos num caso para provar o teorema geral em que o f de B é igual a f de A igual a zero. Isso não é tão importante. A única coisa que eu precisava aqui, na verdade, é isso. Que é igual a zero é porque do jeito que eu defini a função. Tá? Os valores são iguais.
Isso que interessa. Né? O HDA e o HDB são iguais. Tendo isso, a gente acha um ponto, olhando esse desenho, na verdade, horizontal, em que essa derivada é zero. Não essa, né? Mas isso aqui, rodado. Esse ponto vai ser o ponto onde as derivadas são iguais. Né? A gente deita essa figura, na verdade. Só cuidado que você mantenha as retas verticais, os pontos sobre as mesmas retas verticais. Não é bem rodar a figura, é trazer essa figura para projetar, como se fosse uma projeção sobre R, sobre o eixo X, só que mantendo a diferença. Em cada ponto a diferença é mantida. Né? Então aqui a função, eu não fiz um desenho aqui, mas poderia ficar mais negativo. Aqui é positivo, aqui tem um ponto onde elas são iguais. Isso tudo não é importante. A única coisa importante é que eu preciso achar esse ponto aqui onde a derivada é igual. E é isso que me garante o teorema. Então, esse é chamado teorema... Cuidado para não confundir a nomenclatura teorema do valor intermediário. O teorema do valor intermediário é aquele que diz se a função é contínua, assume um valor aqui, outro valor ali, assume os valores entre eles. Né? Teorema do valor intermediário. Que o teorema do valor médio, ele está falando da valor. Lembrem que é o valor médio da função. A média da função. E lembrem do exemplo da velocidade média, que é a média da variação da posição. Esse é o conceito. O teorema do valor médio é isso. Ele te diz que em algum momento a variação média total é realizada na variação instantânea. Acontece em algum momento aquela variação média, seja a velocidade, seja qual for o objeto que você está estudando, ele acontece em algum momento instantaneamente. Basta que a função seja diferenciável em todos os pontos. Ok? Então essa é um dos pontos altos do nosso curso. Ele vai ter várias aplicações. A primeira aplicação que eu gostaria de fazer vai ser muito útil quando a gente começar a falar em integração, que é o seguinte. Eu vou chamar de corolário, porque ele decorre diretamente. Corolário é assim, tem lema, teorema e corolário. Né? Essa é a ordem assim. Lema, em geral, é uma preparação. Aquele lema de Fermat, ou é uma coisa que você usa em várias situações, se chama de lema. O teorema é a coisa mais... tem um status mais central. E o corolário, em geral, é uma consequência direta. A gente pode dizer que o teorema do valor médio é um corolário do teorema de Röhle, mas só que o teorema do valor médio que é o cara importante, então a gente dá o nome para ele. O corolário é o seguinte: se f for diferenciável, e aqui novamente em AB, e a derivada for zero em todos os pontos, então f é constante. Veja, isso é uma coisa que a gente espera, né? A gente já sabe que se a função é constante, a derivada é sempre zero. Então, na verdade, esse aqui é C e somente C. Uma função é constante, função diferenciável é constante, C e somente C, derivada é zero. Né? Então, ela tem que ser diferenciável e a derivada ser zero em todos os pontos. Vocês conseguem pensar uma função que não é diferenciável e que a derivada é zero em todos os pontos? Aí depende de como se define derivada. Aquela questão, por exemplo, da derivada lateral. Se você aceitar derivadas laterais, usar uma função degrau, a derivada é sempre zero. Mas ela não é diferenciável, porque tem um degrau. Se você tentar calcular a derivada usando a definição completa, não dá certo. Tá? Então, mas se você olhar pela esquerda e pela direita, dá zero o valor da derivada. Depende um pouco como está definida a função, na verdade. Tá? Mas você poderia pensar que a derivada em todos os pontos, quando você calcula, se você usar
uma das derivadas laterais, só para definir que a função teria derivada zero em todos os pontos. Claro que no degrau ali não dá para calcular. Mas o ponto aqui é que a gente não pode ter saltos, não pode ter pontos não diferenciáveis. Tá? Aí você fura isso aqui. A função não seria constante. Então, como é que prova isso aqui? Bom, basicamente, demonstração desse corolário. Vocês guardem esse corolário porque esse corolário vai ser importante, esse resultado é importante quando a gente falar integração. Mas a demonstração é assim. Tome x, um ponto em AB. É claro que não tem muita graça tomar em A, a gente vai tomar no interior aqui, eu vou pegar assim, ele pode ser B, mas pode ser qualquer ponto diferente de A. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar o teorema no intervalo AX, que inclui o AB todo. Então esse intervalo ele está contido aqui, pode ser o AB todo, mas pode ser um pedaço. E eu vou usar o teorema do valor médio nesse intervalo. Então, aplicando e tome isso, e intervalo, chama esse aqui de intervalo, I. Aplicando o teorema do valor médio para F no intervalo, vamos chamar de x0 esse ponto só para F entre A e x0. Aqui temos que existe um certo ponto x1, eu vou pôr assim, entre A e x0, né? Tá aqui. A diferença que f' de x1 é dado exatamente por f de x0 menos f de A sobre x0 menos A. Por isso que eu excluí aqui o x0, eu não quero que seja A, porque não posso escrever isso, mas não é importante porque o que eu vou provar é que f de x1, f de x0 é igual a f de A. Então, eu tenho isso aqui para esse ponto, algum ponto. Existe um ponto lá que vale isso. Só que todos os pontos a derivada é zero. Ora, mas esse ponto aqui é diferente de A, portanto, o que é zero é isso aqui. Isso aqui é igual a zero, isso aqui implica que f de x0 é f de A. Então, veja, eu começo com o f de A e vou pegando os pontos no intervalo AB. Chamo esse ponto de x0. Aplico o valor médio em cada um desses intervalos, variando o x0. Eu vou mostrando que f de x0 é igual a sempre f de A. Então a função é constante. Porque o f de x0 era um ponto arbitrário no intervalo. Pode ser até o B. Por exemplo, você pode provar primeiro que f de B é igual a f de A. Aplica isso aqui com x0 igual a B. Bom, mas aí pega um outro ponto qualquer. Qualquer ponto que você pegar entre A e B, incluindo B, f de x0 tem que ser igual a f de A por causa disso aqui. Isso aqui é igual a zero. Portanto, isso aqui é igual a zero. Isso aqui demonstra, então, que a função é constante. CQD. Tá? Então, guardem essa informação, que isso vai ser bem útil para a gente lá na frente, que uma função que tem diferenciável, que tem derivada zero em todos os pontos, ela é constante. É uma coisa quase óbvia, mas precisa ter um argumentozinho. Né? Todo mundo acredita nesse fato. Então, a função diferenciável que a derivada é sempre zero. Então, ela deve ser constante. Isso também me diz uma outra coisa. Uma consequência desse resultado é que se duas funções diferenciáveis têm a mesma derivada em todos os pontos, elas são iguais a menos de uma constante. Né? Corolário 1, agora corolário do corolário.
Se f e g, definidas no intervalo AB, forem diferenciáveis, e f de linha é igual a g' para todo x, o que acontece? Elas não são iguais. Elas diferem de uma constante. Por quê? Ou seja, o enunciado aqui está bem sucinto. Na verdade, então existe uma constante tal que f menos g é igual a essa constante ou f é igual a g mais essa constante. Né? Como é que demonstra isso aqui? Você aplica aquele corolário na função h f menos g. Essa função é diferenciável, a derivada é zero. Portanto, essa função é constante. E, portanto, é isso aqui. Tá? É uma aplicação imediata desse corolário aqui. Isso também vai ser muito útil para a gente. Duas funções diferenciáveis que têm a mesma derivada, elas só podem diferir por uma translação vertical. Isso aqui diz isso. Duas funções que têm a mesma derivada, no máximo, uma é a translação da outra, não pode ter outra coisa. E essa translação é esse C. Se o C é positivo, a f está por cima, se o C é negativo, a f está por baixo. É claro que elas podiam ser identicamente iguais, C igual a zero. Tá? Isso aqui é uma translação. Isso aqui diz que f é uma translação de G. E vice-versa, né? Só passar o... Tá ok? Então esses dois, o corolário básico é esse. Esse aqui é que nem o teorema de Rolo e o teorema do valor médio, né? Para esse caso particular. Né? Esse aqui é o teorema de Rolo e esse aqui é o teorema do valor médio, se a gente pensar na analogia. Mas os dois vêm do teorema do valor médio. Pode provar que ele é ali diretamente, aplicando o teorema do valor médio aqui. Ou você pode provar esse primeiro e depois esse. Os dois são importantes. Os dois vão ser úteis para a gente, tá? Então hoje a aula é uma aula mais conceitual. Para a gente, basicamente a gente fecha toda a teoria envolvendo derivada. O teorema do valor médio é o último grande resultado sobre derivação que a gente vai fazer. Nós já fizemos algumas aplicações, vamos continuar fazendo aplicação. Lembrem por que eu fiz agora e não fiz antes esse teorema. O que eu usei para demonstrar o teorema de Rolo? O que foi? O negócio que tinha um intervalo fechado tem um máximo e um mínimo. E que se tem um máximo e um mínimo no interior, ponto diferenciável, a derivada é zero ali. Então eu precisava do conceito de máximo, mínimo, local, ponto interior, derivada nesse ponto, etc. Não podia ter feito diretamente, teria que preparar de qualquer forma com máximos e mínimos. Então essa é a história do teorema do valor médio. Mas, voltando um pouco agora para o problema de máximos e mínimos, a gente tem mais informação que a gente pode, usando derivada, ter da função, que é a derivada segunda, né? Então eu vou falar rapidamente para vocês poderem fazer os exercícios envolvendo derivada segunda. Então, voltando a máximos e mínimos, e agora a gente vai trabalhar basicamente com situação local. A questão aqui é assim. Vamos lembrar do exemplo mais simples que a gente tem de função, que é a função quadrática. Vamos voltar nesse exemplo aqui assim. Bem simples. Essa função está definida na reta toda, mas a gente sabe a cara dela, ela é virada para cima assim. Então ela tem um mínimo no vértice, e é um mínimo local global. Se a gente derivar, eu tenho isso.
Se eu procurar o ponto crítico, eu faço isso. E isso só acontece se x é igual a zero. Então só tem um ponto crítico que, nesse caso, é exatamente o vértice ali na origem. O valor é zero e essa função é maior ou igual a zero, então já sei que é um mínimo absoluto, né? Não precisava fazer mais nenhuma conta. Observem que aqui tem dois jeitos de você imediatamente perceber que esse é um mínimo absoluto. Como? O global. Essa função é maior ou igual a zero. E nesse ponto essa função vale zero. Portanto, em todos os outros pontos a função é ou maior ou, no pior das hipóteses, igual a esse valor. Na verdade, só nesse ponto ela vale zero. Portanto, em todos os outros ela é positiva, estritamente. Então esse é um ponto de mínimo global. Uma outra maneira de ver é olhar que essa derivada, que é muito útil, ela é negativa do lado esquerdo e positiva do lado direito. Então a função decresce, depois cresce, então é um mínimo. Mas tem uma terceira maneira de ver, que é calcular a segunda derivada. Então, vamos lá. Quando você está estudando uma função, você acha um ponto crítico, uma possibilidade é você olhar a função em torno desse ponto e já tentar determinar se é máximo, mínimo ou ponto de inflexão, é ver se a função fica maior, menor ou menor e maior. Né? Então, se ela é como aqui, é zero nesse ponto, e a função é sempre positiva fora desse ponto, ele é o mínimo global. Então, acabou. Se você olha a derivada, diz a mesma coisa, porque ela é negativa, decrescente, no zero ela é zero e depois ela fica positiva. Essa é a função derivada. É uma reta, que é zero no ponto em questão, negativa de um lado e positiva do outro. Quando isso acontece é porque a função faz isso. E ela é sempre negativa do lado esquerdo e sempre positiva, então é um mínimo global. Agora, a gente pode calcular a segunda derivada. Cuidado sempre usar essa expressão aqui, não é num ponto, é em geral, e a segunda derivada é 2. Então agora nós vamos voltar na interpretação da segunda derivada. O que diz a segunda derivada? Se ela está dizendo aqui que ela é 2, ela é estritamente positiva em todos os pontos. Qual é a interpretação geométrica da segunda derivada? Vamos voltar nesse assunto. Porque agora nós vamos usar isso e vou definir concavidade e ponto de inflexão de forma mais organizada. Vamos lembrar um pouco que se eu tenho uma função, não necessariamente essa, mas eu tenho uma função assim, a primeira derivada é a inclinação da reta tangente. Aqui tem que ser negativo, aqui é zero, aqui é positivo, aqui possivelmente é zero, aqui é negativo de novo e assim por diante. A segunda derivada é o quê? É a derivada da primeira. Derivada. Então ela mede o quê? A variação. Então, a primeira derivada, vamos lembrar, a primeira derivada é a inclinação da reta tangente. Agora, essa interpretação geométrica é muito importante. Nós vamos usar isso bem agora. Portanto, a segunda derivada é a variação dessa inclinação. Então vamos pensar um pouquinho. Se a inclinação está aqui, qual é a segunda derivada aqui? Como é que está a segunda derivada nesse trecho aqui? O que vocês acham? Por que é positiva? Porque a inclinação da reta tangente está crescendo. A reta tangente está rodando no sentido anti-horário, à medida que você anda aqui. E aqui? Negativa a segunda derivada, porque a inclinação da reta tangente está diminuindo. A reta tangente está fazendo um movimento de rotação horário. Então, é isso que é a interpretação geométrica da segunda derivada. Numa região onde ela é positiva, a reta tangente está fazendo um movimento naquela região de rotação anti-horária. Onde ela é negativa, a reta tangente está fazendo um movimento de rotação horário, que são os movimentos de rotação positivo e negativo, que a gente está acostumado usando o círculo. O círculo roda
positivamente no sentido anti-horário e negativamente no sentido horário. Está exatamente de acordo com essa nomenclatura, com essa indicação vinda da segunda derivada. Tá? Esses pontos onde é a segunda derivada, tem um ponto por aqui, em algum lugar, onde a segunda derivada muda de sinal. Porque aqui ela era positiva, então aqui f duas linhas é positivo, aqui f duas linhas é negativo. Pode ser que de novo ela volte a ficar positiva aqui, então vai ter um outro ponto aqui, e depois aqui a f duas linhas fica de novo positivo. Esse ponto aqui é um ponto chamado de inflexão, é onde a segunda derivada é zero, que é outro. Então, quando a gente está estudando uma função, a gente pode parar na primeira derivada, às vezes dá toda a informação, às vezes não. Porque a gente gostaria de saber, quando vai fazer o esboço o mais realista possível. Então, se você conseguir... Aqui a gente localiza, por exemplo, com a derivada máximos e mínimos. Eu já sei que a função faz uma coisa assim. Aqui eu tenho um ponto, a derivada aqui é positiva, cuidado. Não é zero. Não é do tipo x ao cubo isso aqui. Aqui a derivada é positiva, mas a segunda derivada é zero. Porque há uma mudança, há um ponto de inflexão. Concavidade passa de positiva, a gente vai chamar esses pontos de concavidade positiva. Para pontos de concavidade negativa. Nessa transição, a derivada segunda muda de sinal, a gente chama de ponto de inflexão. O que aconteceu com essa função aqui? Agora vamos voltar no nosso caso. Essa é toda a nomenclatura que tem. Concavidade positiva. Então, ponto de inflexão é onde f duas linhas é zero e a concavidade troca de sinal. Atenção, concavidade tem que trocar de sinal. O que é a concavidade? O sinal da concavidade é o sinal da segunda derivada. F duas linhas positiva, essa região é concavidade positiva. F duas linhas menor do que zero é concavidade negativa. Positiva ou negativa. Então, essa é uma região de concavidade positiva. A primeira derivada está virando assim, a gente forma uma boca para cima. Aqui a segunda derivada negativa. A primeira derivada está diminuindo. Boca para baixo, depois inverte de novo. Concavidade positiva. Região. Pode ser um ponto ou uma região. Pode ser só num ponto. Concavidade negativa. Ponto de inflexão. Tem que ter duas condições. Na verdade, a condição de trocar a concavidade implica, basicamente, se tiver continuidade, que ali tem que ser zero. Então vamos colocar a condição. F duas linhas nesse ponto é igual a zero, estava errado, lá estava F0. E troca de sinal. Ela pode passar de positiva para negativa, como é aqui. Esse é um ponto de inflexão onde a concavidade troca de sinal de positivo para negativo. E aqui é um ponto de inflexão onde a concavidade passa de negativa para positiva. E a interpretação geométrica é isso que está aí. Vamos apagar esse negócio aqui. Está confuso. Está aqui. Vamos voltar lá na nossa função x ao quadrado. O que diz ali? Ali diz que a segunda derivada é sempre estritamente positiva. Então, a gente tem uma concavidade positiva sempre. E tem um ponto onde a derivada é zero. Mesmo sem saber mais nada,
O que a gente pode dizer sobre esse ponto? Nós estamos numa situação em que a derivada é... A gente está assim e tem esse ponto aqui onde o f' é zero. Tem um ponto horizontal e a concavidade é sempre virada para cima. Que ponto pode ser esse? Só pode ser mínimo. Então esse é o critério da segunda derivada. Eu vou escrever aqui explicitamente. Nesse caso é global, porque a segunda derivada é positiva sempre. Mas o critério da segunda derivada ele é em geral para máximo mínimo local. Ele diz o seguinte. Fazer assim. Eu tenho f' de x0 igual a zero. F duas linhas em x0 positivo. Então é mínimo local. Se é global não depende, porque a função podia fazer isso aqui. É como aqui. Tem um mínimo local aqui, tem um mínimo local aqui. Claramente esse aqui é menor do que aquele lá é local mesmo. Então eu garanto só que é o mínimo local. Segunda situação, a derivada é zero e a segunda derivada é negativa. Boca para baixo. É o ponto interno do meio ali. É um máximo local. Agora eu posso ter a infelicidade de ter as duas nulas. Qual que é o caso? X ao cubo, a origem. Você vai pensar, então é sempre ponto de inflexão. Pensem no x à quarta na origem. Como que é a função x à quarta? É uma boca um pouquinho mais aberta do que o x ao quadrado, mas ela é virada para cima e só é x à quarta. Só a origem é zero e é sempre positiva. É o mínimo global. É um mínimo global. Mas a primeira derivada é zero ali, a segunda derivada é zero ali, a terceira derivada é zero. A quarta derivada é diferente de zero. Depois nós vamos discutir um pouquinho. Será que não dá para decidir pela primeira derivada que é diferente de zero? Dá. Mas deixa eu primeiro parar aqui no critério da segunda derivada. Então, aqui é mínimo local, aqui é máximo local, aqui não sei dizer. Porque pode ter ponto de inflexão, pode ter mínimo local e pode ter máximo local. Certamente é um ponto horizontal. Mas o fato da segunda derivada ser zero, quem vai decidir é o que acontece mais para cima. Pensem no x ao cubo e pensem no x à quarta. Um dá ponto de inflexão, outro dá mínimo absoluto. Mínimo global. Então, e os dois estão nesse último caso aqui. Então, o que a gente considera como critério da segunda derivada são esses dois primeiros casos. Esse aqui a gente fica indecidido. Precisa estudar um pouquinho mais a função. Em alguns casos você decide só olhando a função ali proximamente. Em alguns casos tem que fazer mais alguma coisa. Bom, mas esses dois casos você resolve. Então, por exemplo, aqui, que eu estou supondo que a concavidade aqui é positiva, né? Observem que é só no ponto, eu não preciso ter região, eu só preciso que nesse ponto a segunda derivada seja positiva. E aqui eu só preciso que nesse ponto a segunda derivada seja negativa e aqui positiva, mínimo, máximo, mínimo, etc. O seno e o cosseno têm essa característica. A primeira derivada é zero, a segunda é positiva ou negativa. Porque um é seno e outro é cosseno, né? Então vai alternando. Máximo, mínimo, máximo, mínimo. Então esse é chamado critério da segunda derivada. O critério basicamente são esses dois primeiros itens. O terceiro aqui, eu não sei dizer, olhando só a primeira e a segunda derivada, o que está acontecendo, preciso estudar um pouquinho mais a função. Mas serve para aquele caso ali. Agora eu vou fazer uma pergunta assim, o que vocês acham? Suponha que tem uma função da segunda derivada é sempre positiva. E a função está definida na reta toda. Não vamos fazer nada estranho. É uma função diferenciável, que a derivada é sempre positiva. Vocês acham que ela tem um mínimo? Quem acha que não tem? Vamos fazer a eleição. Né? Praticar a democracia. Então,
matemática, democracia na matemática não funciona muito bem, porque as coisas não são votadas, elas são demonstradas. Né? Então, depois nós temos que decidir se vocês acertaram ou não. Então, na verdade, o que nós vamos fazer aqui é um chute já educado, porque vocês já aprenderam um monte de coisa. Então, vamos lá. Quem acha que existe, que toda função, que a segunda derivada, eu só sei isso sobre a segunda derivada, é estritamente positiva. Pode ser até constante. Constante não é muito bom. Não, ela é só positiva, não é constante. Tá? Estritamente positiva. Em todos os pontos, na reta toda. Essa função tem que ter um mínimo em algum lugar. Quem acha que isso é verdade? Quem acha que não é verdade? Quem não acha que é verdade, não é verdade. Quem acha que existe uma terceira possibilidade? Não pode ter essa votação. Não pode ter esse voto, porque em matemática ou é verdade ou não é verdade. Exceto nos casos complicados de lógica, que os caras descobrem umas coisas que não pode ser, não se sabe se é verdade nem não é verdade. Então, para terminar a aula, já que nós estamos no final, eu vou escrever uma função aqui que vai responder a pergunta. E agora? O que vocês acham? Toda função que a segunda derivada é sempre positiva tem um mínimo? Quem acha? Olhando essa função. Como que é essa função? Vamos pensar, o gráfico dela é assim, né? O problema dessa função é que aqui a derivada, todas as derivadas, quando se caminha para cá, vão para zero. Todas. Então ela nunca volta. Se você disser que a derivada é limitada por baixo, se você... Agora esse aqui é verdade, ó. Ponha essa condição, que a derivada não vai para zero. Aí tem que ter um mínimo. Não dá para fazer uma função, porque tem que ser uma coisa assim, ela tem que ser, a boca está aqui, ela é positiva, a concavidade é sempre positiva, mas essa segunda derivada aqui vai para zero. Se você impuser que ela não é zero, que ela não vai para zero, que ela está limitada por um valor estritamente positivo, pode ser tão pequeno quanto vocês quiserem, esse valor epsilon. Mas se f' duas linhas, for sempre maior ou igual que um certo valor finito positivo, não é possível. Aí tem que ter um mínimo. Vamos ver se alguém pode tentar mostrar isso. Um exercício interessante de matemática. Isso aqui é coisa de matemática, tá? Isso aqui é um curso de cálculo, né? Então aqui é matemática, nós fazemos matemática. Pode ser, mas isso aqui tem alguma aplicação? Sempre tem aplicações, quando você menos espera, aparece coisa desse tipo. Então, não é verdade que basta olhar a segunda derivada para saber se a função tem máximo e mínimo. Por isso que a condição é, primeiro, acha um ponto onde a derivada é zero, que não tem ali. Aí testa só nesse ponto. Atenção, não precisa testar fora desse ponto. Basta testar neste ponto. Tem um ponto onde a função é diferenciável, a derivada é zero, a segunda derivada existe e ela é positiva ou negativa. Você determina que esse ponto é máximo ou mínimo local. Eu vou voltar um pouquinho nisso aqui, fazer uns exemplos e juntar isso com a ideia de descrever o gráfico todo da função. Porque agora nós temos um monte de informação, a gente sabe calcular limite, assíntota, máximo, mínimo, concavidade. Agora a gente sabe fazer a conta.